Vamos começar então nossa live, a primeira live do canal. Muito satisfeito e feliz de estar aqui hoje com vocês. E, na verdade, um pouco antes de falar sobre o canal e falar um pouco sobre mim, quero falar um pouco sobre por que a gente está fazendo essa live hoje. Quando a gente teve, então, toda essa condição que a gente está passando no momento, em função do Covid, e o isolamento fez com que muitas pessoas fossem então, trabalhar em home office. Embora eu trabalhe há mais ou menos 5 anos nessa condição, nessa forma de trabalho, eu ainda assim, com todo esse movimento, fui pensar e fui atrás de materiais para, enfim, me especializar ainda mais e melhorar ainda mais o meu desempenho em home office. E eu encontrei muitos materiais bons, tem muita coisa mesmo pela internet, muitas pessoas especializadas no assunto, muito conteúdo, mas eu senti falta de um material que ajudasse as pessoas a, de fato, lidar com os diferentes perfis comportamentais. Basicamente, o que eu encontrei pesquisando em Google, YouTube e outros canais, conteúdo e ferramentas que, de uma certa forma, funcionam para várias pessoas, mas pouca coisa, ou, na verdade, praticamente nada, que fale um pouquinho sobre os diferentes perfis comportamentais. As chances são que os diferentes perfis vão estar respondendo de maneira diferente nesse contexto. Então, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Menezes, eu tenho uma empresa chamada Acelera Gestão, que trabalha no desenvolvimento de gestores e no desenvolvimento de gestão de uma maneira mais ampla. Há pouco tempo, no dia 3 de março, a gente inaugurou um novo canal, um canal de comunicação, o primeiro canal do Brasil, focado no desenvolvimento de gestores de melhoria contínua, e a gente vem desde então produzindo conteúdo. Minha formação, sou engenheiro, mas eu digo sempre que eu sou engenheiro de pessoas, que é um curso que eu criei para mim mesmo, porque embora eu tenha feito engenharia, mestrado em engenharia, eu sempre gostei muito do lado humano, do lado do desenvolvimento das pessoas, de comportamentos e inteligência emocional, e por isso hoje eu me considero um engenheiro de pessoas. Para que a gente consiga ter um bom entendimento de como liderar os perfis comportamentais, a gente precisa antes entender um pouco mais sobre os perfis comportamentais, e eu vou trazer um conteúdo para aquelas pessoas que ainda não conhecem os perfis, para que se percebam nesse sentido e também consigam perceber melhor quais são os perfis comportamentais das pessoas que trabalham, dos seus colegas ou dos seus liderados, né? Então, eu gosto muito de uma metodologia que se chama DISC, por várias razões, e uma das principais razões é porque ela é muito simples, muito didática de ensinar, muito fácil de interpretar e muito democrática, digamos assim. É uma metodologia bastante robusta que foi, na verdade, descoberta ou criada por um cara chamado William Marston. Ele escreveu o primeiro livro dele em 1928, chamado As Emoções das Pessoas Normais, e lá então identificou esses 4 perfis comportamentais que a gente vai falar agora. Então, basicamente, existem 4 perfis comportamentais, e eu vou explicar esses 4 perfis comportamentais de algumas formas diferentes, de tal forma que você consiga de algum jeito identificar qual é o seu, se é que você já não sabe, e tenha mais facilidade de identificar dos seus colegas também. Então, a partir dessa compreensão, depois a gente vai falar um pouco mais sobre como, então, lidar e como liderar esses diferentes perfis nesse contexto do home office. Antes de mais nada, né, dizer que existem 4 perfis, mas, na verdade, nós somos uma composição desses 4 perfis. Então, todo mundo tem um pouquinho de cada, e a chance é que a maioria de nós tem um desses elementos mais alto, e geralmente a boa parte das pessoas tem 2 desses perfis que a gente considera alto, ou seja, bastante presente nessa forma de se relacionar com o ambiente. É importante dizer que também que não tem perfil bom nem ruim, eles apenas são características. Então, a primeira forma de vocês identificarem qual o perfil comportamental de vocês é através de 2 grandes variáveis, digamos assim. A primeira variável é do nível de atividade. Então, se você é uma pessoa muito ativa, com bastante energia, com bastante atividez, bastante focada na ação, no movimento, você tem lá, ou é um perfil que a gente chama de dominante, ou um perfil influente. Se você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais moderada, mais paciente, as chances são que você ou as pessoas que você conhece são o que a gente chama de estáveis ou cautelosos. Se você é mais direcionado para as pessoas, ou seja, tem um foco mais
no relacionamento, na socialização, você é, então, um perfil influente ou estável. E se você tem um foco mais no resultado, no objeto, na lógica, provavelmente você é, então, um dominante ou um cauteloso. E quando a gente compõe, então, esses dois elementos, o nível de atividade e a relação de pessoas ou objetos e lógica, a gente tem, então, os 4 perfis. Né? Então, o primeiro deles, pessoas muito focadas na ação e bastante focadas no resultado, são aqueles que a gente chama de dominante, são as pessoas muito focadas, então, na realização. Depois nós temos as pessoas que têm alto nível de energia e são focadas nas pessoas, muito socializadores, conversam muito, gostam de bastante contatos, fazer bastantes amigos, geralmente são muito otimistas, a gente chama eles de influenciadores. Depois nós temos os perfis de pessoas voltadas às pessoas também, mas mais calmas, mais tranquilas, são os estáveis, geralmente leais, muito atentos e atenciosos. Depois nós temos os perfis também mais calmos e voltados para o lógico, voltado para o racional, são o que a gente chama de cautelosos, ou alguns chamam de conformes. São pessoas bastante sistemáticas, detalhistas, muito perfeccionistas e com uma capacidade de análise muito grande. Se você ainda não identificou basicamente qual é o seu perfil, eu vou trazer outras formas, então, de você olhar a mesma coisa. Quando a gente olha um dominante, né? Quais são as principais características de um dominante? Ele parece estar sempre com pressa, né? Parece estar sempre contra o tempo, parece estar sempre apressado. Geralmente na comunicação dele ele é muito direto e diz o que precisa ser falado, ele não tem muita preocupação e vai lá e fala é direto ao ponto. Ele quer geralmente numa conversa saber qual que é o final do resultado dessa conversa, o que precisa ser feito e onde aquilo vai chegar. Ele quer saber o desfecho. Ao mesmo tempo, ele é exigente e ele não tem muita paciência, não. Ele é impaciente porque ele quer que as coisas sejam feitas muito rápido. Depois vamos para o influenciador. O influenciador, então, geralmente ele fala muito, né? Ele conversa demais, ele interage com muitas pessoas, geralmente ele é muito animado, ele não foca muito em detalhes, ele não presta muita atenção e ele geralmente mantém um pouco de distância de assuntos difíceis porque ele quer mais socializar e quer animar e ter momentos de alegria. Os estáveis, parecem ser calmos, eles escutam com muita cautela, são ótimos ouvintes, eles geralmente concordam, vão à frente, e eles, quando apresentados uma ideia, um pensamento muito diferente do seu, eles tendem a criar uma certa resistência, aliás, eles são os estáveis. E nós temos, por fim, então, os cautelosos, que geralmente são pessoas mais tímidas, mais reservadas, e mantém muito foco no detalhe. Uma outra forma de identificar, que eu acho bastante interessante, quando a gente tem uma certa dificuldade de identificar o nosso perfil, uma estratégia muito interessante é analisar o desconforto. Então, é mais ou menos assim. Se você tem desconforto, por exemplo, com um dominante, ou seja, se você acha que o dominante, aquela pessoa muito focada no resultado, muito direto ao ponto, se você tem um certo desconforto no relacionamento com as pessoas, provavelmente você é um estável. Você é uma pessoa mais calma, mais focada na harmonia, né? Se você tem desconforto com pessoas que falam muito, que são muito animadas, que conversam, dão risada, etc., etc., provavelmente você é um cauteloso, uma pessoa mais reservada, mais focada na lógica e um pouco mais calma. Se você tem desconforto com estável, aquela pessoa que é muito tranquila, controlada e faz as coisas com muita paciência, muito provavelmente você tem desconforto porque você é um dominante e provavelmente você gostaria que ele fizesse as coisas mais rapidamente. Se você tem desconforto com cauteloso, uma pessoa muito detalhista, muito focada no detalhe das atividades e focada no nível de informação de qualidade muito, muito grande, provavelmente você é um influenciador porque você quer que ele socialize mais e ele não faz dessa forma com você. Muito bem. Bom, antes de contar como liderar cada um dos perfis, eu queria contar uma história para vocês, para dizer, então, por que eu acredito que é muito importante o entendimento dos perfis e pensar em ferramentas diferentes. Em 2016, a gente fez um projeto importante numa empresa muito grande do Rio Grande do Sul, e esse projeto eu tive uma sorte enorme de fazer esse projeto para 4 pessoas, um grupo muito pequeno, mas com uma responsabilidade muito grande naquela organização.
e era um trabalho sobre gestão do tempo, não era um modelo home office, mas era um trabalho voltado a tempo, produtividade, etc. E dentro desse processo era uma sequência de workshops, e num desses workshops a gente então, eles tinham que reconstruir uma nova agenda, baseado em várias conversas que a gente já tinha tido, eles tinham que então construir uma nova agenda. E eu então levei materiais para essas pessoas, e para minha sorte tinham ali 4 perfis diferentes. Então a gestora da área, muito focada no resultado, ela pegou logo o sistema de controle que ela tinha, que ela usava na época o Outlook, e começou a disparar agendas e compromissos e marcar responsabilidades, distribuir tarefas para todo mundo, e reorganizou a agenda dela com a ferramenta que ela tinha. Depois nós tínhamos uma pessoa muito detalhista, um cauteloso, e ele pegou uma lista de Excel e fez então uma lista enorme de ações que ele tinha que fazer, uma lista muito grande, construiu uma matriz, e com base naquela matriz ele ia anotando quais coisas ele tinha que fazer cada dia. Aquela lista devia ter mais de 100 itens, ela era realmente bastante detalhada. Depois nós tínhamos uma pessoa com um perfil mais estável, e ele pegou uma folha de flip chart, na verdade uma folha em A3, com vários post-its, e começou a distribuir, organizou a semana em blocos e começou a distribuir por cores como que ele organizaria a agenda dele dali para frente. E ele distribuiu isso de uma maneira muito lógica, muito estruturada e bastante previsível, como o estável gosta. E nós tínhamos, por fim, uma pessoa com perfil mais influenciador, e na época ela pegou uma folha então de flipchart, pegou várias canetas coloridas, eu tinha levado várias canetas coloridas, e ela fez lá a anotação, um famoso risque e rabisque. Ela foi lá e organizou a informação do jeito que ela achava mais interessante, do jeito que ela achava que ia funcionar, e as outras pessoas olhavam para ela então e não conseguiam entender exatamente o que ela estava fazendo, mas ela estava ali se achando. Esse evento, ele acabou então, e a gente teve, depois de um mês, alguma coisa mais ou menos assim, um segundo workshop de fechamento, e nesse workshop de fechamento a gente iria então entender como é que eles tinham avançado dentro da construção do tempo deles. E o fato é que eu sempre pergunto nas capacitações quais as pessoas acreditavam que realmente tinha funcionado melhor, e as pessoas, via de regra, tinham uma opinião diferente, mas raramente alguém votava na pessoa que tinha feito os melhores avanços. E quem tinha feito o melhor avanço, de fato, tinha sido essa pessoa que fez um processo estruturado bastante diferente, ou seja, com riscos, etc, etc. E a pergunta era o que fez então aquela pessoa que tinha feito aparentemente o processo menos estruturado, que tinha feito de fato com que ela tivesse o maior sucesso nessa jornada que os outros. E a explicação era bastante simples, na verdade, era que estava mais comprometida. O fato é que não dependia muito da ferramenta, não dependia muito da técnica que eu utilizar, dependia sim do engajamento daquela pessoa. E para mostrar como ela estava engajada, esse dia me marcou muito, porque no final desse evento ela disse assim, olha, esse trabalho foi muito importante para mim, porque eu consegui fazer menos horas extras, ela geralmente era muito comprometida, ficava muito depois do horário, eu consigo agora pegar minha filha na escola, estou conseguindo fazer inglês durante o dia, e a minha vida agora está muito melhor. E essa declaração dela no final desse evento fez com que a maioria das pessoas se emocionassem, porque todo mundo sabia ali que boa parte dos objetivos que ela tinha traçado estavam alcançados. Por que eu estou trazendo essa história, então? Por uma razão muito simples. É importante, sim, ter técnica, é importante, sim, buscar ferramentas. De novo, existem várias ferramentas no mercado para trabalhar em home office, e o que a gente tem mais visto é um conjunto de pelo menos 3 ferramentas aí que a gente tem que lidar. Então, uma ferramenta de videoconferência, porque conversas são muito importantes, a gente já vai falar mais sobre isso. Uma ferramenta de controle de ações, né? Quando a gente está no escritório com todo mundo junto, as chances são que fica mais fácil de controlar, porque está todo mundo se vendo, mas quando a gente está à distância, se torna mais importante ter um controle de ações. E uma ferramenta para chat, né? A gente usa o WhatsApp é um problema, porque tem ali coisas pessoais, tem coisas profissionais,
e também a gente não consegue procurar uma informação, é muito difícil de procurar um assunto, geralmente os debates se perdem durante uma conversa de WhatsApp, e depois quando a gente precisa de alguma coisa, a gente tem dificuldade de procurar. Então, mas independente das ferramentas que a gente pode utilizar nesse momento, o mais importante é entender que os perfis comportamentais são diferentes e que uma ferramenta talvez não vá se adaptar para uma outra pessoa. Então, a gente tem que entender quais são os nossos perfis, entender os perfis das pessoas que são lideradas pela gente, se caso vocês tenham equipe, e a partir daí tentar identificar qual a melhor forma de fazer. Vamos falar então como cada um desses perfis espera do ambiente. Quando a gente vai pensar um dominante, então se você se identificou como dominante, se você se identificou ou identificou que alguém da sua equipe tem o perfil dominante, ou seja, muito focado no resultado, muito focado na ação, muito focado no objetivo, o que um dominante espera de um ambiente? Ele geralmente espera poder e autoridade. Ele geralmente espera campo vasto de atuação, ou seja, quanto mais liberdade, quanto mais espaço ele tiver para atuar, melhor. E ele geralmente quer muitas atividades novas e variadas, ou seja, quanto mais atividade, melhor. Lembra que o dominante é uma pessoa muito impaciente. Então, quando a gente pensar agora no mundo do home office, e o dominante agora, ele, de uma certa forma, ele tem a oportunidade de reforçar a sua autoridade, reforçar os seus poderes, o seu poder dentro da organização, mas o fato é que a distância entre as pessoas vai fazer que, de uma certa forma, ele tenha que se reinventar nesse contexto. Então, provavelmente, ele deve estar agora pensando em como ele vai voltar a ter poder e como ele vai voltar a ter mais variedade de ação, porque num ambiente de escritório, os problemas estão passando, ele adora pegar um problema novo e ir lá e resolver. E agora ele está nesse ambiente de home office. O influenciador, como é que o influenciador, né, aquela pessoa que gosta de conversar muito, que é muito ativa, que é muito focada nas pessoas, como que ele espera o ambiente? O que ele deseja de um ambiente de trabalho? Ele deseja reconhecimento público das habilidades dele. Então, ele está sempre atrás de reconhecimento público. Ele demanda várias atividades em grupo, dentro e fora do trabalho. Então, toda atividade em grupo, um influenciador geralmente está. Qualquer evento social, ele tem maior interesse em participar. E ele tem quer ter oportunidade para verbalizar suas propostas. Ele é um grande comunicador, um grande socializador e um grande influenciador. Então, ele quer espaço para verbalizar. E aí, quando a gente vai para um ambiente de home office, em que as pessoas de fato não estão ali no dia a dia, o influenciador, se você lidera algum influenciador, é uma pessoa a prestar atenção nesse processo, porque ele vai precisar conversar, sim, com muitas pessoas, ele tem essa necessidade de conversar, e a gente precisa criar mecanismos e espaço para que ele dialogue com várias pessoas. Se você, então, é um estável ou lidera alguém que seja estável, seja uma pessoa calma, tranquila, focada nas pessoas, focada na harmonia, o que ele espera de um ambiente? Ele espera um ambiente com rotinas previsíveis, ele espera um ambiente em que ele saiba exatamente o que vai ser feito. Ele espera apreciação, ou seja, ele espera que as pessoas conversem com ele, deem tempo para ele, deem atenção para ele e, de fato, apreciem o que ele tem a falar e escutem ele. E ele espera um ambiente de menor conflito possível, né? Então, as chances são que, se você é um estável ou se você lidera um estável, essa pessoa, nesse momento, está bastante preocupada, porque o que não tem é rotina, né? O que ele perdeu no seu dia a dia é uma rotina, o tempo de apreciação também é bastante reduzido dentro desse modelo home office, e, por vezes, ele pode estar vendo alguns conflitos, porque a gente está numa fase em que várias pessoas têm opiniões diferentes, etc., e a gente está nesse momento também. Mas ele é um grande foco em harmonia. Então, ele é a pessoa também que vai estar preocupada nesse momento em construir harmonia no ambiente. Se você é um cauteloso, né, uma pessoa mais introvertida, mais focada no detalhe, mais sistemática, como que geralmente essas pessoas ou essa pessoa gosta de um ambiente? Ela precisa de um ambiente com expectativa definida clara, ela precisa saber exatamente o que precisa dela. Ela geralmente gosta de saber todos os detalhes que são esperados com ela. Ela precisa de uma atmosfera formal e reservada. Quanto mais profissional e reservado,
melhor. O cauteloso se adapta muito bem ao modelo de home office justamente por isso, porque ele gosta assim do formal e do reservado. E ele também quer ter o controle de tudo aquilo que ele é cobrado. Então, ao mesmo tempo que ele quer saber todos os detalhes daquilo que ele precisa fazer, ele, quanto mais controle ele tiver sobre aquilo, melhor, porque ele sente menos desconforto, mais desconforto, ele sente desconforto para influenciar as outras pessoas a fazer aquilo que ele precisa. Então, o que ficar mais no controle dele, melhor será. Muito bem. Vamos pensar então como construir um ambiente de home office pensando nessas 4 perspectivas. E depois a gente pode responder perguntas que vocês tenham a fazer sobre cada uma delas e, de repente, alguma coisa específica também em relação a vocês. Então, quando a gente vai pensar num dominante, né? Se você tem um dominante na equipe, o que você deveria estar pensando nesse momento agora? Como deixar claro os objetivos que ele tem. E para definir onde quer chegar, você também precisa deixar claro para ele até onde ele tem autoridade, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Mas deixar claro aonde ele tem que chegar é um desafio e é muito importante para o dominante. E como que a gente, então, delega uma ação para o dominante? A gente tem que deixar claramente esse objetivo, tem que ter o limite de prazo bastante estabelecido. Ele não precisa de muitos detalhes, ele não precisa saber qual que é o caminho que tem que saber, ele precisa saber o ponto de chegada. Então, ter as metas claras para o dominante é muito claro. E nesse momento, provavelmente, as metas estão mudando a todo tempo. A gente tem conversado com clientes e cada dia está mudando tudo. E para ele, isso é preocupante, porque quando ele percebe que o caminho está sendo perdido, ele fica muito ansioso, ele precisa saber aonde está querendo chegar. Um influenciador, ele precisa de diálogo, então vamos pensar o que um escritório em home office perde em relação ao escritório presencial. Quando a gente tem um escritório presencial, muitas vezes a gente chega no trabalho, encontra um amigo, às vezes no café, troca uma ideia, fala do dia anterior, fala sobre a família, fala das relações. O influenciador, ele percebe muito como estão as pessoas, então ele percebe que tem uma pessoa um pouquinho mais cabisbaixa ou uma pessoa mais alegre, ele vai querer conversar, ele vai interagir, vai querer animar aquele ambiente, e daqui a um pouco o home office tira isso do influenciador. E aí ele é cobrado por disciplina, porque está se falando muito que no home office tem que disciplina, e disciplina de fato não é a principal virtude de um influenciador. Então, nós temos que ter mecanismos ou estratégias de fazer com que o influenciador continue com parte daquele ambiente de amizade, de coleguismo que tem dentro do ambiente profissional. Então, é importante pensar no como, né? Como que se faz isso? Então, através de videoconferência, né? Mas videoconferências diferentes das videoconferências que a gente sempre fez ou estava acostumado a fazer. Porque a grande maioria das videoconferências que eram feitas no passado eram videoconferências para solucionar problemas rápidos, geralmente frias e formais. E agora a gente tem que construir de novo videoconferências que sejam muito parecidas com as reuniões que a gente faz nas empresas. E como são as reuniões que a gente faz presencial? Os primeiros 2, 3, 4, 5 minutos geralmente são de conversas, né? Aquele período antes de entrar na reunião, na verdade, é um período de conversa, falar da vida, falar do que aconteceu, falar de uma notícia, falar de algum acontecimento. Então é importante que nesses contatos de videoconferência que se tem ao longo dos dias, se dê espaço para o diálogo também informais, que não seja só entra na videoconferência, fala dos assuntos que tem que fazer e depois acabou o assunto. Não, tem que ter esse espaço até para o influenciador poder interagir. Como que delega, então, para o influenciador? Pensando que você está à distância, então, do influenciador, como que se delega com maior virtude, né? É importante explicar para ele o resultado que ele precisa atingir e qual a data que precisa atingir, mas é também importante dar liberdade para ele definir como ele vai fazer aquilo, porque ele gosta de ter liberdade, ele gosta de ter opiniões, e ele não é muito sistemático, aliás, ele prefere mais adaptabilidade e construir através do relacionamento os resultados dele que através de uma sistematização muito rígida e muito definida. Então, explica lá para ele o que se precisa, quais são os objetivos que tem que se alcançar, quais são as entregas específicas que ele tem que dar, e dá uma data e deixe que ele encontre a melhor forma de fazer.
Muito bem. O estável, ele precisa de um ambiente que demonstre expectativas e apreciação, ou seja, ele vai querer ter um tempo de diálogo e quer ter claro o porquê que ele está fazendo as coisas, quais são as expectativas em relação a isso. O estável, nesse momento, ele provavelmente é uma pessoa que está preocupada com o cenário, porque ele, enfim, gosta de manter o processo quanto mais estável, melhor, as coisas como são, quanto mais estáveis, melhores. Ele gosta de harmonia no ambiente, então quando ele percebe que as pessoas estão em pânico, estão preocupadas, não estão conseguindo fazer as coisas como ele acredita que deveria ser, ele sim vai estar preocupado. Então, para que você consiga liderar uma pessoa com perfil de estabilidade, você precisa construir uma rotina de trabalho nova, né? Uma rotina que faça com que ele entenda exatamente como que vai funcionar os dias, quanto mais estruturada for, melhor. Então, para que um estável funcione bem, é importante, por exemplo, ter uma reunião diária, né? Várias empresas já têm essa prática no mundo administrativo, a famosa daily meeting, e agora tem que ter no home office também, então marcar lá um dia, marcar um horário, na verdade, todos os dias para conversar com essas pessoas e conseguir passar exatamente o que está acontecendo para eles e eles poderem ter uma sistemática de trabalho e saber como eles podem interagir, onde eles podem interagir e o que eles vão fazer quando tiverem alguma dúvida. Então, quanto mais estruturada a rotina, melhor. Para que vocês consigam delegar para um estável de maneira mais efetiva, é importante fornecer explicação detalhada das expectativas. A pergunta-chave do instável é o porquê. Ele sempre quer entender o porquê das ações, né? E, por fim, o cauteloso, né? O cauteloso, quanto mais informação e detalhes, melhor, né? Então, quanto mais detalhado um cronograma, por exemplo, melhor. Quanto mais específicas informações forem, melhores. E nesse momento, então, é importante que nesse processo de trabalho em home office, de liderança de um cauteloso, é importante que ele tenha toda a informação necessária para executar o seu trabalho. É importante que ele tenha exatamente o detalhamento do passo a passo daquilo que ele tem que fazer, que fique muito clara quais são as expectativas em relação às entregas dele e o que ele vai precisar entregar e que nível de qualidade ele precisa ter. O cauteloso, eu diria que dentro desse contexto home office, seja um dos perfis que vai se adaptar mais rapidamente, porque ele é bastante focado nas tarefas, ele tem uma capacidade de concentração muito grande, ele é capaz de ficar várias horas fazendo uma atividade concentrada, e possivelmente ele vai até aumentar a performance dele nesse processo, porque ele não tem necessidade tanto assim de interagir com pessoas, e quanto mais ele tiver capacidade de se concentrar, mais ele vai entregar do trabalho. Então, as chances são que esse perfil vai se adaptar muito rapidamente, e quando a gente enxerga muitos trabalhos e muitos materiais que tem sobre trabalho home office, e eu tenho visto bastante coisas do que vem do mundo da tecnologia da informação, e pela nossa experiência, vários relatórios e várias devolutivas que nós já fizemos para vários profissionais, grande parte das pessoas do mundo da tecnologia, do desenvolvimento, grande parte delas tem esse perfil de cauteloso. Então, isso faz com que esse uso de ferramentas excessivas, por exemplo, ter todos os registros de tudo que é feito em algum software, ter tudo controlado, tudo detalhado, quanto mais informações tiver, melhor, funcione muito bem para ele, porque justamente é isso que ele quer, e ele tem dificuldade quando não é tão detalhado assim. Então, as chances são que ele vai se adaptar muito rapidamente e provavelmente deve estar até feliz nesse momento de estar trabalhando no home office e poder ter o cantinho dele para trabalhar. Então, pensando em como montar uma estrutura de trabalho que envolva os 4 perfis, né? Acho que essa é a pergunta para quem é líder de um grupo que geralmente possuem os 4 perfis. Então, primeiro, o dominante quer sempre saber o que tem que ser feito, qual é a meta. O influenciador quer saber quem vai estar envolvido, quem vai ser o responsável, quem vai estar comprometido, ele quer saber as pessoas que vão estar participando, que tem interação. O estável ele quer saber o porquê, a razão, o motivo pelo qual está fazendo aquilo que deve ser feito. E o cauteloso quer saber o como. Então a gente precisa pensar em mecanismos que atinja
esses 4 públicos. Então, vamos lá. Por exemplo, uma reunião diária vai ajudar muito quem? Vai ajudar muito o influenciador a ter esse relacionamento, a poder ter contato com os colegas, a poder interagir de uma maneira mais informal, mais alegre, mais animada. Vai ajudar bastante o estável, porque ele também gosta de conversar e gosta de ser apreciado, e vai também contribuir com os outros para saber mais o resultado. Mas é importante que tenha as reuniões diárias, é importante que tenha encontros com videoconferência, que esses encontros sejam bastante parecidos com o que era feito dentro do escritório, que ele possibilite essa troca, ele possibilite as pessoas se verem, né? As conversas somente por textos, elas fazem com que muitas vezes eu mande um texto para a pessoa, eu não sei exatamente qual é o humor que ela está lá no outro lado, eu não sei como que ela está, em que situação ela está do outro lado, e eu mando um e-mail, uma mensagem, um texto, um WhatsApp, alguma coisa assim, sem fazer o processo de empatia. A videoconferência, ela resolve isso de uma maneira muito simples, porque eu começo a ter a leitura corporal, eu começo a saber se a pessoa tá bem naquele dia, se não está, e eu aumento a conexão com a empresa. Então, ter os momentos de videoconferência é fundamental, em especial para quem é influenciador, e em especial para quem é estável. Tá? E as chances são que se você, por exemplo, é um dominante, ou se você é um cauteloso, as chances são que você não dá tanta importância para isso, porque o importante é definir o que tem que ser feito e todo mundo sabe o que tem que ser feito e pronto, né? É muito comum a gente escutar isso. Não, mas já está definido o que precisa ser feito, é só ir lá e fazer. O fato é que o influenciador e o estável não funcionam dessa forma. Eles precisam sim interagir e precisam entender um pouco mais dos motivos pelo qual está se fazendo as coisas. Bom, as videoconferências vão dar muita base para essas conversas e manter relação na equipe, mas é importante também ter claro o que tem que ser feito. Né? E aí a gente vai olhar então para os cautelosos e para os dominantes, que estão muito mais interessados no que e o como. Né? É importante, nesse momento, estar pensando em metas, né? E é isso que o dominante precisa saber. Que metas a gente vai buscar agora, para onde a gente está indo, o que de fato a gente tem que fazer. E também é natural pensar que nesse momento a gente não vai ter metas de médio prazo, de longo prazo, né? A gente geralmente trabalha metas de 3 meses, mas talvez nesse momento a gente tenha que pensar na meta da quinzena, talvez nesse momento a gente tenha que pensar na meta da semana, ou quiçá na meta do dia. O importante é saber qual é a meta, né? Porque se não tiver a meta, o dominante não vai se engajar, ele precisa sim saber para onde está indo, qual que é o ponto futuro, para onde quer chegar. E depois tem que ter um controle das ações em nível quanto mais detalhado, melhor para o cauteloso. Então, definir as datas claramente, o que tem que ser entregue, quais são as expectativas, ter uma ferramenta para isso é muito importante para que as pessoas tenham uma comunicação também nesse sentido. Né? Então, falando em ferramenta, né, existem vários mercados, a mais democrática de todas talvez seja o Trello, então se você não usa nenhuma, sugiro começar pelo Trello, que é uma ferramenta bastante democrática, muito fácil de utilizar, né, e que é bastante adaptável, então essa é uma ferramenta bem interessante para registrar as ações. Para resumir, então, o conceito do trabalho em equipe, né? Um trabalho em equipe home office que envolve todo mundo, ele precisa ser basicamente ter 3 grandes elementos. Ter um espaço de conversa que seja muito parecido com o escritório, que seja muito parecido com o offline, ter um espaço de metas claras definidas e ter um espaço para anotar tudo que tem que ser feito e como tem que ser feito. E isso vai tornar o escritório home office cada vez mais produtivo. Aliás, o home office veio para mostrar algumas deficiências também que nós tínhamos, né? Porque antes, quando a gente parava para observar, muito gestor se sentia confortável por estar olhando ali as pessoas e pensar que elas estão trabalhando. Agora, o trabalho aí dos gestores e das equipes vai ficar muito mais importante que seja debatido e discutido de fato, né? O que a gente está fazendo aqui, quais são os objetivos e como que a gente vai seguir daqui para frente. Muito bem. Dito tudo isso, vamos ver se tem algumas perguntas aqui. Tem algumas que já tinham me feito antes, eu vou falar dessas também. Deixa eu ver sobre
quem não se adaptar, o que devo fazer? Quem não se adaptar, o que devo fazer? Bom, existem várias razões para não se adaptar, né? Mas eu diria que eu trouxe aqui bastante as questões comportamentais da própria pessoa, mas a gente sabe que é muito mais complexo que isso. Envolvem aí, às vezes, um conjunto da família, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma ideia ali de trabalho, mas tem várias pessoas envolvidas. Mas eu acredito que, de fato, as pessoas conseguem se adaptar a isso, né? Desde que a gente consiga ter um ambiente que atenda os vários perfis, né? É possível que algumas pessoas vão ter um pouquinho mais de dificuldade, e, de novo, sim, o influenciador vai ter muita dificuldade nesse contexto. O estável talvez tenha mais dificuldade também nesse contexto. Então, é importante ter esses momentos para que essas pessoas se adaptem, mas eu acredito que todas as pessoas vão conseguir se adaptar, sim. Uma pergunta que a gente tem feito e que ontem, numa conferência com um cliente, foi perguntada, bom, e agora como que a gente constrói capacitações à distância, né? E como que a gente usa esse momento para desenvolver as pessoas de maneira tão boa quanto o offline. E aí eu compartilho uma experiência, por sorte, por coincidência, ou como vocês queiram encarar, e a espiritualidade de cada um encara da forma que preferir, mas em fevereiro eu tive a sorte de fazer 25 conferências de 4 horas cada. Então eu fiquei praticamente o mês de fevereiro inteiro fazendo videoconferências de 4 horas. E para mim a grande surpresa, ao final de praticamente todas elas, principalmente ali da quinta videoconferência em diante, as pessoas começaram a ficar mais tempo do que o previsto, ou seja, em vez de durar 4 horas, duravam 4 horas e 15, 4 horas e 20, 4 horas e meia, e no final as pessoas geralmente comentavam que era muito produtivo e que funcionava muito bem. E depois de ter recebido o terceiro, quarto, quinto feedback sobre isso, eu me peguei pensando o que de fato a gente estava fazendo diferente. E a resposta, de novo, a gente não estava fazendo nada diferente, a gente estava fazendo exatamente igual como se fosse no escritório. E talvez esse seja o desafio, a gente acreditar que a gente pode, sim, fazer exatamente como fazia no escritório. Então, se lá no escritório, todo dia de manhã, vocês batiam um papo sobre a vida e, sei lá, todo mundo gostava de chegar e tomar um chimarrão, por que não fazer isso numa videoconferência? Por que não marcar uma reunião todo dia de manhã e tomar um café junto? Se no escritório vocês tinham um ambiente mais formal, mais focado no resultado, o que impede de, no mundo do home office, fazer da mesma forma? Então a gente precisa, sim, eu diria que se adaptar, não sei se essa é a melhor palavra, mas se abrir para a tecnologia que está aí para ser usada há bastante tempo, agora só acelerou o processo. Muito bem, era para ter 40 minutos de videoconferência, deu 38 minutos. Se não tem mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui. Eu tenho 11 participantes, maior do que a minha expectativa pela primeira live do canal, mas estamos felizes, 13 pessoas, entraram 2 no final agora. Alguma indicação de livro. Boa indicação de livro. Material que possa ser mais sobre cada perfil, a gestão de fazer cada perfil, para trabalhar cada perfil. Bom, um livro clássico de perfil comportamental é do William Marston, mas um livro bastante técnico sobre DISC, sobre comportamento. Eu diria que vocês podem ler livros sobre liderança de maneira geral, então tem vários livros no mercado. Eu diria que, mais especificamente, não falando sobre DISC, mas nesse momento, eu indico até, não conheço eles pessoalmente, mas o material deles é muito bom, vocês darem uma olhada no pessoal da Officeless, que é uma empresa que trabalha com trabalho remoto há muito tempo, eles são especializados nisso, tem um trabalho muito robusto sobre isso, então quem tiver mais interesse em ferramentas de Officeless, entender como se trabalha, vai lá e dá uma olhada. Em relação ao perfil, mais do que um livro,
o que eu recomendo é fazer testes, né? Então, é legal entender a teoria, mas é muito mais importante entender o seu próprio perfil e como vocês identificam o perfil dos outros. Isso geralmente acontece através do autoconhecimento. Então, nós temos dentro da nossa empresa aplicações desse perfil de relatórios, né? Mas existem vários no mercado. Hoje, inclusive, um amigo meu me perguntava sobre isso, se tem free na internet. Eu dizia para ele assim, primeiro faça um teste e receba a devolutiva de alguém, porque às vezes fazer um teste de internet, pegar o relatório, fazer uma autointerpretação, vai abrir mais janelas ou dúvidas ou questionamentos do que certezas. Então, se você tem interesse em perfil, mais do que estudar como, eu recomendo, faça um teste de perfil comportamental com alguém que vai te apresentar o resultado depois, de alguém que vai te dar a devolutiva depois disso e vai poder te explicar melhor como que seu perfil funciona e quais são as características que compõem ele. Né? Fazer um teste free nem sempre vai trazer mais benefícios do que dúvidas. O Giovanni perguntou se eu já teria uma ideia de como as empresas estão vendo o home office. Giovanni, tem vários níveis, tá? Então, eu vou te falar sobre aquilo que a gente está conversando hoje, tá? Então, para você ter uma ideia, de amanhã até quinta, tem reunião com 3 empresas, a gente está detalhando como a gente vai seguir com os programas de consultoria e de capacitação que estavam planejados no modelo offline, no modelo online, no modelo home office. E eles estão tratando isso com a maior naturalidade possível. Tem empresas que fizeram o seguinte, para tudo e agora vamos ver o que acontece, né? Então, acho que tem de todos os perfis. Empresas que já entenderam que essa é uma boa alternativa e vão aproveitar disso. Tem gente que realmente não sabe como fazer. A nossa expectativa é que isso traga benefícios para o mundo. Então, eu vou te contar um caso de uma empresa de tecnologia, que eu não vou citar o nome aqui, mas que produz e vende softwares, que aparentemente poderia ter boa parte do trabalho home office, mas eles estão construindo prédios novos para colocar mais pessoas dentro do escritório, porque eles estão crescendo. Então, ao mesmo tempo, empresas de tecnologia que poderiam estar usando o home office de uma maneira mais estruturada ainda não tem. A nossa expectativa é que isso abra oportunidade para mais pessoas e mais empresas começarem a olhar isso com outros olhos, né? Então, eu diria que tem vários perfis hoje, né? Gente que está vendo com bons olhos e vai tirar proveito disso, e gente que simplesmente parou, empresas que simplesmente pararam e não estão sabendo muito bem como reagir, tá? Eu diria que 50% aí das empresas que a gente tem relação estão estagnadas, sem saber o que fazer, e a outra 50% delas estão agindo e pensando de que forma manter praticamente boa parte do que estava sendo feito de maneira online. Muito bom. Gente, eu acho que é isso. Obrigado pela participação de todo mundo. A nossa intenção enquanto canal é ter uma live por semana. A gente vai intercalar com lives de conteúdo e lives de entrevistas, então estamos convidando algumas pessoas para fazer entrevistas e falar um pouco mais sobre cultura de melhoria contínua. A gente quer conversar com pessoas que vivenciam outras experiências diferentes da nossa, ou seja, conseguir entrar em bolhas diferentes, pessoas que trabalham em culturas diferentes, cenários diferentes, têm uma vivência diferente. A ideia é trazer algumas dessas pessoas para conversar conosco aqui e trazer um pouco mais os desafios de implementar a cultura de melhoria contínua, de Lean dentro das organizações. Então, se vocês conhecem alguém ou têm vontade também de participar de uma entrevista, depois acha uma forma de nos comunicar. Então, a princípio, a gente vai ter uma live toda terça, mais ou menos nesse horário, a gente ainda está definindo, estamos vendo qual que é o melhor horário que se encaixa para as pessoas que nos seguem, mas a princípio, toda terça-feira, esse horário, a gente vai ter uma live e vai divulgando os assuntos para vocês. Então é isso, agradeço a presença de todos e até a próxima semana, e qualquer comentário, dúvida que vocês tiverem ao longo da semana, quiserem falar sobre ferramenta, quiserem trocar uma ideia,
achem a melhor forma de de comunicar com a gente, e a gente vai estar sempre respondendo da forma mais rápida possível. Tá bom? Fiquem bem e até a próxima.